Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite. Mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor, irmãos. Nós precisamos realmente clamar ao nosso Deus pelos nossos irmãos, amigos que estão enfermos, familiares. São dias de muita dificuldade, né? Tantas pessoas aí sucumbindo ao Covid, e enfermas e lutando. Nós temos visto toda essa angústia e precisamos orar. Precisamos clamar a misericórdia de Deus sobre a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que nós não conhecemos, mas que estão passando por esses momentos tão difíceis. Nessa noite eu quero meditar com você no Salmo de número 51. Salmo 51, versículos de 1 a 10. É um salmo muito bonito, em que o salmista fala da necessidade que ele tem de perdão, de transformação, de que a graça de Cristo opere, então, na sua vida. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Irmãos, quando nós vemos a nossa situação no mundo hoje, a situação a que o mundo chegou, tanto nessa pandemia, nós não podemos deixar de relacionar tudo que nós temos visto de acontecer de ruim com o pecado da humanidade. E eu até vi uma frase no Facebook que achei interessante, que dizia assim, que as pessoas estão clamando por cura, enquanto Deus está clamando por arrependimento. Esse é um tempo, irmãos, que mais do que nunca nós precisamos nos voltar para o Senhor. O homem está longe, distante do Senhor. O homem está andando em trevas, e trevas cada vez mais densas. E nós sabemos que a vontade do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento, que nenhum pereça. E Ele chama, então, aquelas pessoas, chama todas as pessoas para que possam, então, crer no seu nome, no seu poder, no seu evangelho. E o salmista aqui, no Salmo 51, estava falando disso, de arrependimento. Ele estava sentindo o pecado dentro dele e dizendo: Senhor, eu preciso ser transformado. Cria dentro de mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, eu não quero que o meu coração, que os meus sentimentos me dominem, porque eles são pecaminosos. Eu sei que eu ando em pecado contra o Senhor, e é por isso que o Senhor é justo naquilo que julga, é puro naquilo que fala, porque o errado aqui sou eu. Era isso que Davi estava dizendo para Deus nesse Salmo 51, e é o que nós precisamos dizer para o Senhor. Nós precisamos entender que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, e que se nós nos guiarmos pela vontade do nosso coração, dos nossos pensamentos, nós só vamos andar em caminhos cujo fim são caminhos de morte. Então, o que acontece? Esse salmo aqui nos fala sobre isso, sobre o coração, sobre como é o nosso coração e o que nós precisamos e a maneira como nós precisamos transformar, modificar o nosso coração. A primeira coisa que nós precisamos aprender nesse texto é que o nosso coração, ele é inclinado para a impureza. A conversão, né, o fato de nós termos aceitado Jesus Cristo como nosso Salvador, ela não erradica a nossa natureza pecaminosa. Nós continuamos tendo a nossa carne em nós. Tanto que o apóstolo Paulo diz sobre isso lá na carta, se não me engano, na carta aos Coríntios, ele diz: olha, a minha carne, isto é, no meu corpo, não habita bem nenhum, ou seja, isso aqui não é bom. Isso aqui não é bom. E então Paulo diz que nós vivemos uma luta constante
da carne contra o espírito, né? O nosso coração, a nossa vontade, ela se inclina para o mal. É um laboratório de impureza, uma fábrica de ídolos. O nosso coração é corrupto, irmãos, e ele nos arrasta então para os desejos, para a prática do mal. A nossa carne luta constantemente contra o nosso espírito, tentando nos fazer pecar contra o Senhor. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pela maldade que há na sua carne. E uma vez atendida a concupiscência, ela culmina em pecado, e o pecado gera a morte. Nós precisamos aprender que a nossa natureza é pecaminosa, que o nosso coração é enganoso e é corrupto. Ele é enganador, né? Ele cobre-se com mantos de piedade, mas ele é impuro. Às vezes nós queremos demonstrar uma atitude boa diante das pessoas, mas no fundo o nosso coração é ruim, está cheio às vezes de coisas ruins, né? A nossa natureza, ela busca a vaidade, ela busca a injustiça, e por mais que às vezes algumas pessoas façam propaganda de santidade, há muita transgressão encoberta dentro de nós, porque o nosso coração não é confiável. E nós precisamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, lava as minhas transgressões, lava o meu coração, me purifica. Senhor, tira de mim até aquilo que eu não sei que é ruim, mas que está dentro de mim, tira de mim. Me ajuda a vencer a minha luta diária contra a minha carne. O nosso coração, irmãos, ele não pode nos purificar. A nossa natureza não pode nos purificar. Nós não conseguimos limpar a nós mesmos. Nós não temos uma dimensão total da impureza em que nós vivemos. Nós não podemos salvar a nós mesmos nem nos santificar. A nossa incapacidade diante do pecado, ela é total. Não existe ninguém que diga: eu a partir de hoje vou ser bom, eu não vou pecar mais, eu vou fazer tudo certo. Não há ninguém que diga isso e consiga levar isso a cabo, porque não faz parte de nós viver uma vida digna da verdade, uma vida andando nos caminhos certos. Isso não é do ser humano. A natureza dele está contaminada pelo pecado e é ruim. É por isso que Cristo morreu por nós, porque nós jamais poderíamos pagar a nossa dívida. E é por isso que hoje o Espírito Santo habita em nós, para nos ajudar na nossa luta diária contra a nossa carne, contra o pecado. É por isso que nós somos totalmente dependentes de Deus para a salvação, para a santificação, para a justificação. É por isso que se Cristo não tivesse morrido por nós, estaríamos todos condenados ao inferno, porque nós não temos nenhuma capacidade de lutar contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio coração. Então, diante dessa verdade, nós podemos concluir que o nosso coração e a nossa natureza, ela não pode apenas ser reformada, né? Não dá pra gente remendar as coisas no nosso coração, na nossa natureza. Nós não temos um coração, nunca vamos ter um coração puro apenas fazendo algumas reformas, né? É igual passar verniz em madeira podre. Isso não existe. Se você fizer isso, que resultado você vai ter? Nenhum, né? Vai perder verniz e estragar. A velha estrutura está completamente contaminada e ela precisa então morrer. Ela precisa vir abaixo. A demolição é o começo de uma nova vida. Nós precisamos morrer para o pecado e depois viver para Deus. A nova vida em Cristo, ela é uma ressurreição. Nós precisamos nascer de novo. Não é isso que a Bíblia nos diz? Necessário vos é nascer de novo. A Bíblia diz que em Cristo nós fomos feitos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus não nos reformou, Cristo não nos reformou, Ele não reforma a nossa natureza, Ele nos faz novas criaturas. E é isso que nós precisamos anunciar para as pessoas: olha, o mundo está contaminado pelo pecado e o coração de ninguém pode ser reformado, ele precisa ser transformado. Deus precisa tirar de nós um coração de pedra e colocar dentro de nós um coração de carne. O nosso coração, a nossa vida, a vida das pessoas, ela precisa de uma mudança sobrenatural. O novo coração é um milagre, ele é uma obra exclusiva, soberana de Deus, ele não é obra humana. Deus faz então aquilo que nós não podemos fazer. Nós precisamos reconhecer a nossa impotência e nós precisamos clamar para que o Espírito Santo, para que Deus intervenha sobrenaturalmente nas nossas vidas. Somente Ele, irmãos, pode tirar o nosso coração ruim,
corrompido e nos dar um novo coração cheio de justiça própria, dar um coração humilde, um coração quebrantado, tirar de nós um coração inclinado para a impureza e nos dar um que se deleita nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Nós precisamos entender essa verdade, irmãos. O nosso coração precisa ser transformado e nós precisamos então anunciar às pessoas que estão conosco que só Cristo pode transformar o coração e a vida delas. Enquanto o homem andar no caminho do pecado, se desviando do Senhor e fazendo o que é bom aos seus próprios olhos, o nosso mundo vai estar condenado. E não há, irmãos, político, não há bom samaritano, não há religioso, não há igreja capaz de resolver os problemas da humanidade. O único que pode transformar a vida das pessoas e com isso mudar o destino da história do homem é o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pagou esse preço. Como igreja do Senhor, nós precisamos entender que não são as coisas que nós fazemos do ponto de vista humano que vão contribuir para que a humanidade, a sociedade melhore, mas é aquilo que Deus pode fazer através de nós. Deus está nos chamando para que sejamos transformados e possamos ser instrumentos dele na sua obra, para que outras pessoas também possam ser transformadas. Nós vivemos um momento em que o mundo precisa de arrependimento. O mundo precisa reconhecer Cristo como Salvador. Caso contrário, irmãos, nós estaremos cada dia vivendo situações mais difíceis, mais amedrontadoras, mais urgentes e angustiantes. Então nós precisamos ter consciência disso. Gaste o seu tempo falando de Cristo. Gaste o seu tempo mostrando para as pessoas como Cristo transforma. Não invista naquilo que não te edifica. Não gaste tempo naquilo que não te edifica. Mas gaste o seu tempo trabalhando para o Senhor, sendo firme, constante, abundante, para que o Evangelho de Cristo seja anunciado em todo lugar e para que as pessoas entendam que só Jesus Cristo é a solução, só Jesus transforma, não existe outra solução, Ele é a única esperança. Vamos dizer isso e vamos dizer: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Vamos orar nesse instante ao Senhor, vamos clamar. Irmãos, tem sido tantos pedidos que às vezes eu até me esqueço. Mas me lembrando aqui só dos enfermos, vou tentar me lembrar de todos. Vamos orar pela Ana Carolina, para que Deus continue recuperando a sua vida. Vamos orar pelo irmão Feliciano, que continua enfrentando aquela dificuldade. E o Senhor esteja abençoando a vida dele. Pela Alessandra, filha da irmã Maria de Fátima, graças a Deus também o Senhor colocou a sua mão sobre a vida dela, sobre a vida da irmã Maria de Fátima. Elas estão bem, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus por isso. Vamos orar também pela família da Amanda, que hoje perdeu o seu padrasto, o seu Leônidas, que também faleceu de Covid. Vamos clamar para que Deus esteja tendo misericórdia daquela vida, daquela família, daquelas vidas daquela família. Também pela Leci, que também é tia da Amanda e também está com Covid. Vamos orar por ela. Vamos orar também por familiares meus que estão com Covid lá em Porá, a tia Ana, a Vilma. Vamos orar por ela, para que Deus esteja abençoando. Pelo pastor Gilberto e sua esposa, pelo pastor Adeil e sua esposa, pelo pastor Israel, pelo Walter. Vamos orar para que Deus esteja então abençoando essas pessoas que estão lutando contra o Covid nesses dias de tanta dificuldade. O irmão Rodrigo hoje também não está bem de saúde. Vamos orar para que Deus esteja então abençoando a sua saúde, que não seja nada grave, né? Vamos orar por ele. Vamos orar também pelos nossos irmãos enfermos, idosos da nossa igreja, irmã Lucineide, pastor, irmã Helenita, irmã Conceição, irmã Nilza, irmã Maria de Fátima, irmã Maria José, também está com familiares com Covid. Vamos orar por eles para que Deus abençoe. Também vamos orar pela irmã Nilza, pela irmã Marli, pela irmã Roseli, pela irmã Áurea. Vamos orar, irmãos, pelos nossos irmãos, orar uns pelos outros, pelas famílias, por todos que estão necessitando das nossas orações nesse instante. Que o Senhor esteja abençoando nesse momento. Se eu me esqueci de alguém, que você se lembre nesse momento e coloque na presença do Senhor. O Senhor está vendo muito mais do que nós dizemos. Ele vê o nosso coração, Ele vê as necessidades de cada um. Então vamos clamar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai,
Senhor, nesse instante nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê, ó Deus, um espírito inabalável e que renove dentro de nós um coração puro. Ó Deus, nós vivemos dias tão ruins, ó Deus. Ó Deus, nós olhamos para o lado e nós nos assustamos com a corrupção das pessoas. Ó Deus, nós nos assustamos com a maneira como as quais as pessoas têm lidado com as diferentes situações e nós nos assustamos com o pecado tomando conta, Deus, da geração que existe hoje. Mas, Senhor, nós somos o teu povo e nós queremos ser diferentes. Nós queremos que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos encha de paz, que o Senhor nos encha de alegria, que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável, que renove dentro de nós a alegria da tua salvação a cada dia, que o Senhor limpe os nossos pecados, que transforme a nossa intenção, a nossa maneira de pensar. Ó Deus, muito obrigada pela salvação que temos em Cristo Jesus e porque por meio desse sacrifício na cruz nós fomos feitos novas criaturas. Senhor, abençoa cada pessoa nesse instante que tem enfrentado essa luta contra o Covid. São muitas pessoas, ó Deus, em vários lugares do mundo. Ó Deus, algumas já estão cansadas, perderam entes queridos, outras estão esperando vaga em hospital, desesperadas, sem recurso. Ó Deus, mas o Senhor é aquele que é o último, que dá a última palavra. O Senhor é o último recurso e nada que acontece fora da tua determinação. Então olha para nós com misericórdia, ó Deus, nesse instante nós precisamos da tua graça e do teu amor. Ó Deus, abençoa aquelas pessoas que têm lutado com outras enfermidades, uma Feliciana, Ana Carolina, Regina. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Ó Deus, os nossos irmãos idosos, da Viviane, da sua família. Ó Deus, o irmão Rodrigo. Ó Deus, tantas pessoas nesse instante nós clamamos pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, pelas famílias enfrentando dificuldades financeiras, famílias enfrentando momentos de dor e de angústia. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos pela família da irmã Elcio, da irmã Rose, por todas as famílias enlutadas. Ó Deus, que a tua mão de poder esteja sobre cada família, sobre cada pessoa. Aquelas que estão passando por dificuldades no seu trabalho, que estão, ó Deus, passando por dificuldades financeiras. Que o Senhor seja o sustentador e o provedor. Muito obrigada por tudo. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo nessa noite. Olha para o coração de cada uma e cuida delas. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda. No nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Abençoe a sua vida, a vida da sua família. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui novamente. A irmã Aura tá tendo uns problemas com a energia elétrica na sua casa. Mas se der tudo certo, amanhã ela tá com a devocional às 6 horas. À noite, a Carol estará aqui com os irmãos amanhã às 20 horas. E sábado também. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Sem forças pra prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais aonde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer
devolver o amor já perdido. Ele pode tudo. Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida, pedindo sua atenção. Não demore em aceitar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem de devolver o amor já perdido. Ele pode tudo. Ele é Deus. E pra Deus nada é impossível. Ele é o grande Deus. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção. Basta só você pedir.